nosso ambiente de negócio muito complicado para que possamos desenvolver e criar riqueza, quer seja criando emprego, quer seja criando mais rendimento para podermos pagar mais impostos. Esse tipo de política praticamente concorre para o desinvestimento no país. Claro que sim, de nada nos serve andar pelo mundo todo dizer que temos terras, que temos mão de obra, que temos água, que temos energia, quando aquilo que é básico, que é justiça, não funciona. Quando as nossas infraestruturas de transporte e logística são afetadas da forma como são. Basta ver que, se formos à Namíbia, a infraestrutura rodoviária, a maior parte da Namíbia não tem asfalto, mas tem excelentes estradas. E não precisamos de pôr lá o asfalto, também a camadinha de asfalto que se põe, agora que os buracos estão a aparecer depois do último tapete, vê-se que é uma camada demasiadamente pequena para poder tratar daquilo que é o fluxo do tráfego combinado com o peso que é transportado ao longo destas estradas, porque os empresários continuam a tentar. Mas o Estado tem que ajudar e temos que ter a questão da justiça tratada, a questão da responsabilização dos atores que intervêm na execução de programas e projetos que usam o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, porque o Estado não tem dinheiro. O dinheiro sai da mesa das famílias e todos esses empréstimos têm de ser pagos pelo dinheiro das famílias. Por isso é que nós sentimos que os preços estão altos, que os impostos estão demasiadamente altos para aquilo que é a necessidade de promoção e desenvolvimento de mais atores econômicos no nosso país. Isto que está a falar em relação aos gestores, as pessoas que geram o orçamento do Estado, que não têm consciência, se calhar, da dívida ou para onde depois vai o país, o que é que acha que deve ser feito para mais formações, mais consultores estrangeiros? Por que é que esses gestores não têm noção disso? Se não têm noção disso, não estão no sítio certo. Uma empresa nunca pode funcionar se não tiver as pessoas certas no lugar certo. Então, o que é que está a ser feito da avaliação? Não havendo uma avaliação correta das competências das pessoas que estão na execução desses programas e projetos, alguma coisa está mal. E a nossa avaliação hoje da função pública é um dos maiores calcanhares daquilo que temos, porque a avaliação da função pública ela é empírica e ela não está baseada em dados concretos de desempenho. Não há grau de desempenho que esteja a ser avaliado, é empírico. E quando isso acontece, aliado à falta de capacidade de gestão de projetos, que devia ser uma disciplina obrigatória antes de qualquer funcionário público, qualquer que seja o seu nível, entrar na função pública, então nós vamos ver que o resultado só pode ser esse. Se você não tem as competências, se você não é avaliado, mas você continua a ter a oportunidade de executar grande parte de pedaços do orçamento em programas e projetos, então o resultado não pode ser sustentável. É algo que temos que olhar para isso. A nível das empresas é fácil. Se as pessoas certas não estão no lugar certo, elas entram em falência, acabou. Mas o Estado está a perpetuar a incompetência também, quando não é feita a avaliação e a responsabilização dos milhões de dólares que são feitos, que são utilizados na execução de programas e projetos, e muitos deles nunca acabam, mas estamos sempre a começar mais novos. Portanto, é necessário que haja este equilíbrio, mas sobretudo esta responsabilização. Se já temos um projeto que iniciou e não foi acabado, em vez de começarmos um novo projeto, devemos começar pelo menos com aquela infraestrutura, e este país está cheio de infraestruturas inacabadas, de Cabinda ao Cunene, e que estão aí e o dinheiro foi gasto. Okay. Falou aqui do tomate, que
que se estraga ao longo das estradas. Quer dizer, o problema é do escoamento. Estamos sempre a tocar na mesma tecla, que é o problema do escoamento, não só com tomate. O governo há tempos... O problema não é o escoamento. Sim. O problema não é o escoamento. Quando o agricultor pega na semente de qualquer que seja o produto e coloca na terra, ele tem que saber que dali a 6 semanas, 8 semanas, 3 meses, 1 ano, ele vai ter uma quantidade expectável de tantas toneladas ou de tantos quilos. Não é depois, no final, que ele vai tentar resolver onde é que ele vai vender, como é que ele vai vender. Portanto, há uma cota responsabilidade. Quando nós fazemos as campanhas de lançamento dos anos agrícolas, de perceber, compreender e entender se o ano agrícola de Malange coincide com o ano agrícola para o mesmo produto, por exemplo, no município do Coroca. Eu posso lhe dizer que não. E vai haver mais fome no Coroca. Porque todos os anos teimamos em, nas primeiras chuvas, simultaneamente de Cabinda ou do norte e do sul, nós colocamos a semente do milho. Mas como não trabalhamos de forma integrada, o que acontece? Nós sabemos que há mais de 15 anos que nós temos uma mini seca entre janeiro e a segunda semana de fevereiro. O INAMET sabe isso. O INAMET tem previsões, mas não há integração na comunicação. Então, o milho foi lançado nas primeiras chuvas, na abertura do ano agrícola, mas o milho está a secar e o milho vai secar. E este será o 15º ano em que o milho seca no município do Coroca, porque foi lançada a semente no tempo errado. Nas primeiras chuvas agora de fevereiro é quando se deve lançar a semente do milho. Por quê? Porque vai receber a chuva de fevereiro, março e abril, e esses 2 meses e meio já vão dar para que o milho possa sobreviver. No entanto, há 2 outros cereais que podem fazer e substituir e têm mais resiliência às intempéries, que é o maçango e a maçambala, feijão macunde e a abóbora, que em associação, porque não são grandes extensões de terra, são pequenas lavras, e que em associação podem no mesmo tempo produzir 5 produtos: folha de feijão, folha de abóbora, feijão e milho. De quem é a culpa nesse caso? E maçambala. O agricultor que plantou o milho na época errada? É a falta de integração do conhecimento. A escola devia estar a ensinar, não ensina. O conteúdo programático não está virado para a sobrevivência dos nossos jovens. Não está adequada sequer àquilo que são as nossas necessidades regionais. Daí que os nossos filhos, quando acabam o secundário, mal ou bem, a nível rural, eles fazem um êxodo e continuamos a ver a chegada de jovens às grandes cidades. Mas acho que não terminou quando falava do escoamento. Neste caso, quem devia planear o escoamento? O produtor ou o governo? Ou as instituições que vão comprar o produto? Todos. Há uma cota parte da responsabilidade do governo, porque se lança a semente, em alguns casos é dada a semente, e no caso do Coroca eu vou dizer que se não continuarmos a ser capazes, pelo menos em 2 anos seguidos, de alimentar as populações com ajuda alimentar e simultaneamente ajudá-los tecnicamente a fazer as culturas corretas nos tempos corretos. E a água é um problema, mas o município do Coroca tem a margem direita do rio Coroca e tem 27 nascentes de água naturais permanentes. Portanto, é uma questão de gestão de recursos hídricos também. Lá está a integração. A escola, o comércio, a indústria, energia e águas e também os recursos minerais. Por quê? Porque temos também recursos minerais a serem explorados nessa região que é mais afetada pela seca, não só no município do Coroca, mas nos outros municípios, dos Gambos, do Virei, por exemplo. Então, a responsabilidade social dessas empresas deve ir de forma integrada a sermos capazes de termos
sustentabilidade alimentar local, ou seja, criar rendimento para as famílias. E quando os recursos são todos unidos, é possível. Agora, quando eles concorrem todos uns com os outros e não há integração, não há coordenação local, sim, vamos continuar a ter fome. Mas a oportunidade está lá e eu acredito que somos capazes de resolver, até porque quando menos temos, nós somos obrigados a ser mais resilientes e mais criativos. Aliás, falando disso, em declarações à expansão, a doutora disse que todas as instituições do Estado concorrem umas às outras. Não é? Também. Sim. É sim. Podem pormenorizar isso? Felizmente que a profissão do jurista está ameaçada pela inteligência artificial. E ainda bem, neste caso. Nem sempre eu concordo, mas o grande problema que nós temos a nível dos estatutos orgânicos das nossas instituições públicas é que o legislador, que é o nome bonito que nós damos aos jovens, sobretudo, mas às pessoas que produzem a legislação que depois é aprovada como estatuto orgânico, não tem o cuidado e muitas vezes os meios para poderem ver quais são as atribuições estatutárias que são de uma área e que são de outra área. Mas nós temos uma Bíblia que se chama Classificador das Atividades Econômicas, que é o CAE, versão 2, que é o documento que está aprovado pela Organização Mundial do Comércio e pelos 198 membros dessa mesma organização, incluindo Angola. Portanto, o Classificador das Atividades Econômicas descreve claramente o que é setor primário, secundário e terciário e o que é comércio, indústria, o que é agricultura, silvicultura, o que é pescas e o que é energia e águas, bem como recursos minerais. Portanto, recursos minerais, energia e águas, pescas e agricultura estão no setor primário. No setor secundário só temos transformação, que é a indústria. No setor terciário, aí sim temos comércio e serviços, e nos serviços temos transportes, telecomunicações, banca, seguros, mas também temos saúde e também temos ensino, entre outros. Então, o que acontece? Quando os nossos estatutos orgânicos, eles entram em espaços cinzentos ou espaços de outros ministérios ou de outras instituições, nós estamos a concorrer e não estamos a integrar. E ao concorrermos, o que é que nós fazemos? Gastamos mais dinheiro, desnecessariamente, porque não há o que é que começa aonde e o que é que acaba aonde. Por exemplo, o sal é um produto transformado, é indústria, mas está nas pescas. Então, há uma concorrência institucional e que afeta a forma como o nosso Orçamento Geral do Estado é utilizado, ou seja, a qualidade da despesa ela é afetada pelo facto de não haver um alinhamento claro de quem faz o quê, quando, como e aonde, de acordo com aquilo que é o classificador das atividades econômicas. E por isso temos várias instituições do Estado, vários ministérios, várias agências, vários institutos que estão a desenvolver atividades que estão nos estatutos orgânicos uns dos outros. Então isto gera confusão, mas gera sobretudo má qualidade da despesa e gera outra coisa, falta de sustentabilidade dos programas e dos projetos, porque não conseguimos trabalhar numa cadeia de valor. A cadeia de valor ela tem que ser afetada pelos respectivos atores institucionais, de acordo com as competências e as capacidades técnicas que essas mesmas instituições do Estado têm. Quando isso não acontece, gera confusão, gera duplicação de tarefas, mas sobretudo de recursos também, e claramente afeta o resultado com falta de sustentabilidade. Ok, o Presidente da República, no início do seu mandato, fez ainda, o Executivo continua a fazer uma série de reformas econômicas, ok? Mas o que se vê é que as famílias, as empresas ficaram mais pobres e continuam na miséria. O que faltou então para
para que se alcançasse os objetivos para os quais foram planeados esses projetos? As reformas econômicas são um projeto. E as